18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor mix do Brasil. São 6 horas em ponto e nós estamos começando agora mais uma edição do programa 18 horas. Eu e a Karine. Olá, Carlão. A Karine boa noite. Nós dois estamos aí. Juntos. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Aquele alô especial também pra galera que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube e também no Instagram, no @18 horas news. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Decisão do Superior Tribunal de Justiça mantém a situação de Wilson Lima como réu por prazo indeterminado. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de crimes como peculato e de ser chefe de uma organização criminosa no Amazonas. Vamos atualizar também as informações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips na Amazônia. Agora são 6:02, em essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Os principais destaques desta quinta-feira você confere a partir de agora, começando mais uma edição do programa 18 horas, quinta-feira, 9 de junho, ano 2022, juntos com você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, começamos o programa destacando a decisão judicial que complica ainda mais a vida do governador Wilson Lima. É o seguinte, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, adiou as audiências de 126 testemunhas e réus na Operação Sangria. Entre eles, o governador do Amazonas, Wilson Lima. As audiências estavam marcadas para o dia 28 de junho e 1º de julho deste ano, Karime. Pois é, Carlão, ou seja, a decisão do ministro mantém a situação de Wilson Lima como réu, com prazo indeterminado, o que pode prejudicar ainda mais a situação eleitoral do governador, que é candidato à reeleição. Só para a gente lembrar, Wilson Lima foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares para tratamento de vítimas da Covid. A decisão foi unânime, tá? E o Wilson Lima é acusado de crimes como dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato e de ser chefe de uma organização criminosa que atua no estado do Amazonas. Karine, olha só, e com isso, Wilson Lima, o governador, segue na disputa eleitoral como réu, acusado de todos esses crimes. E o eleitor responde com rejeição, é claro. As pesquisas revelam que o Wilson Lima tem alto índice de rejeição. Está comprovado. E nesse cenário negativo, o governador ainda tem alguma jogada e anuncia mais R$100 mil em auxílio alimentação e correção de 9% para categorias de trabalhadores da saúde. Essa é a situação, Karine. Ele tenta essa jogada, né? Só que a medida deixou de fora quase 80% dos trabalhadores da área, os chamados RDAs, que foram contratados pelo regime de direito administrativo em 2020. E revoltados por trabalharem, às vezes, até mais do que os efetivos, eles já programam manifestação na próxima segunda-feira em frente à sede do governo contra o que eles chamam de discriminação de Wilson Lima com os terceirizados da saúde. A repórter Odineia Araújo traz os detalhes pra gente. Atrás das pesquisas de intenção de voto e sendo vaiado em diversas aparições públicas, além da repercussão negativa após denúncias dos supersalários que pagou aos cargos comissionados indicados por ele para a antiga Secretaria de Política Fundiária, que chegam a até R$81 mil por mês, o governador Wilson Lima tenta limpar sua imagem junto às demais categorias. Ele se reuniu com representantes de sindicatos de saúde na noite de ontem e anunciou o pagamento de correção de 9,06% de database a partir de agosto e R$100 a mais no auxílio alimentação esse mês, nada comparado ao aumento astronômico concedido aos comissionados. Nós acabamos de ter uma última reunião e decidimos que vamos iniciar o processo de progressão, isso daí eu já autorizei na minha Secretaria de Administração, vou baixar um decreto para que haja uma avaliação periódica de desempenho para que possa subsidiar essas progressões. Estou autorizando também o pagamento de database de 2016 e 2020 a partir de agosto, e a partir desse mês de junho a gente já paga
um ticket de alimentação com um incremento de R$100. Os profissionais da saúde vão receber um ticket de alimentação de R$600. Mas esse anúncio do governador Wilson Lima só contemplou os servidores efetivos do Estado e deixou de fora 6.500 trabalhadores da saúde contratados pelo regime de direito administrativo em 2020. Eles tiram plantões a mais que os outros e lutam inclusive na Justiça do Trabalho há 2 anos para terem direito a vale alimentação e risco de vida. Revoltados, esses trabalhadores, juntamente com o Sindiprive, o sindicato que representa os RDAs e os terceirizados da saúde, decidiram organizar manifestação na próxima segunda-feira em frente à sede do governo. Alguns deles procuraram o 18 horas e pediram para não serem identificados por medo de punição. Também para não prejudicá-los, modificamos a voz deles eletronicamente. Vamos ouvi-los. Por que o senhor nos menospreza desse jeito? Por que o senhor nos humilha dessa forma, governador? Nós somos mais de 6.500 funcionários. E cada funcionário desse tem uma família. Faça o cálculo de quantas pessoas o senhor prejudica. Dia 13, segunda-feira, às 8 da manhã, estaremos fazendo uma manifestação em frente ao Palácio. Para ver se o senhor vai nos enxergar agora. Se o senhor vai nos dar o que é de direito. Porque estamos nessa luta há mais de 2 anos. E o senhor só promete e não assina o documento. O que eu vejo é que na cabeça dele a gente não existe. Mas ele vai passar a ver a falta que a gente faz, porque é muita injustiça. A gente faz os mesmos trabalhos, a gente tem 3 plantões a mais que a gente trabalha, ganhamos muito menos, entendeu? Não temos vale alimentação, não tivemos direito ao aumento salarial que ele abriu a boca para dizer que seria para todos, entendeu? E esse vale alimentação agora foi a gota d'água, né? Porque nós já ganhamos um salário miserável de R$ 1.581. Desse mesmo valor nós temos que tirar nosso vale transporte, então fica uma mixaria. Para quem cuida de vidas, que é algo precioso, isso é inadmissível. Outros trabalhadores lembraram que foram chamados de heróis na linha de frente da Covid, mas nunca receberam sequer risco de vida. Nós, os RDAs, que estamos de frente dessa guerra aí, de frente dessa pandemia, que fomos chamados de heróis, simplesmente fomos esquecidos. Nós somos 70% da mão de obra que está no hospital, dando a cara a tapa, lutando contra esse vírus, perdendo amigos, perdendo familiares, e esse governador simplesmente nos deixou de fora. Isso é uma falta de responsabilidade, isso é uma falta de vergonha, isso é uma indignação, está querendo nos prejudicar, está querendo nos diferenciar. Nós também somos da saúde, nós somos da área, nós também trabalhamos para o Estado. É humilhante. É humilhante o que o governador está fazendo conosco. Né? Nós estamos em ano eleitoral. Vamos aproveitar, sim, essa oportunidade para nos manifestar, para irmos à sede do governador. Nós somos a maioria dentro de um hospital. Essa pandemia foi nossa, senhor governador. Aí o senhor vem a público e nos humilha dessa forma. É inaceitável. Vivemos e moramos dentro de um hospital, porque quem tem 2 contratos não tem folga. Não tem folga. O 18 Horas tentou ouvir o Sindsaúde, que representa os servidores efetivos da área e que participou das negociações com o governo, para saber se o anúncio do governador contemplava o que a categoria esperava. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, 18 Horas atualizem agora as informações sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem de Rodrigo Soares.
Chegou ao 4º dia as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips, que desapareceram na região do Vale do Javari, a caminho do município de Atalaia do Norte. De acordo com a Polícia Federal, além da continuação pelas buscas próximo à área onde a dupla foi vista pela última vez, a Polícia Federal busca vestígios de material genético na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, vulgo Pelado, preso terça-feira pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no sumiço de Bruno Araújo e Dom Phillips. Pelado é considerado peça-chave para elucidar o caso, já que ribeirinhos da comunidade São Gabriel disseram à polícia que o viram seguindo a embarcação onde estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. No fim da tarde de hoje, a Polícia Federal informou que encontrou vestígios de sangue na lancha apreendida. O material coletado está a caminho de Manaus para ser periciado. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E seguimos falando sobre o assunto, sobre o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, lá no Vale do Javari, com o sociólogo. Vamos conversar agora com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, professor. Obrigada por nos atender. Então, esse caso aqui no estado do Amazonas mostra para o mundo uma situação que já conversamos aqui, nós já tratamos aqui no 18 Horas sobre isso, que é a falta de segurança e impunidade nos crimes aqui na região, né, aqui no estado e aqui no país, na região, principalmente na região amazônica. Boa noite, professor. Boa noite, como vai Caminho, como vai Calão, ouvintes da rádio. O que a gente tem acompanhado parece aquela crônica anunciada, não é? O que nós estamos agora acompanhando, e a gente está torcendo muito para que o Bruno e o jornalista Felipe possam ser encontrados vivos e com segurança. Tudo indica que, na verdade, você tem uma organizações criminosas que atuam estimuladas pelo governo federal, que estimula invasões de terra indígena, estimula a grilagem e estimula a garimpagem ilegal, combinado com um território historicamente dominado pelo tráfico, associado a uma absoluta ausência do Exército brasileiro. Veja, a Constituição determina que as Forças Armadas, a tarefa constitucional das Forças Armadas é proteger as fronteiras brasileiras. E se você quiser se esconder das Forças Armadas, é você ir para as fronteiras brasileiras. As Forças Armadas, elas estão nas cidades, nas áreas nobres das cidades, tanto em Manaus, como em São Gabriel da Cachoeira, como Tabatinga ou coisa parecida. Mas, como diz o Caboclo, lá nas Brenhas, onde deveria ter postos, eles não estão. Está liberado. E isso você torna esses espaços livres para o crime. Para você ter ideia, em 2019, quando alguns estão dizendo, o presidente da República falou, o presidente da FUNAI falou, mas esses dois foram para uma área perigosa, eles não deveriam ter ido. Muito bem, um funcionário da FUNAI foi assassinado em Tabatinga, na rua principal do município de Tabatinga, no meio do dia, foi baleado por 2 tiros. Isso em setembro de 2019, e até hoje o governo Bolsonaro, o governo federal, nem o governo estadual deram resposta à família desse sujeito. É um funcionário da FUNAI que foi executado em via pública porque ele estava defendendo o território, defendendo os interesses que a FUNAI foi criada para defender, que é defender as terras indígenas e a proteção dos povos indígenas. Ok, professor. Pergunta pra gente, o que eles estão fazendo ali se eles não tinham autorização para estar lá? Eles estão ali fazendo aquilo que o Estado brasileiro não está fazendo, que é proteger o território e denunciar a invasão dos territórios indígenas e a grilagem e a ameaça. Inclusive essa área que ele estava do lado da terra indígena tem um assentamento do INCRA. Os assentados do INCRA estão sendo expulsos por grileiros e madeireiros, estão expulsando eles de dentro das terras assentadas pelo INCRA para roubar a madeira dali.
Então, pelo que se percebe, a situação é realmente séria lá. E sobre essas investigações, ontem foi instalado um comitê de crise que pretende passar todos os dias informações para a imprensa sobre essas investigações. Até que ponto é válido esse comitê? Até que ponto isso resolve? Porque a situação é realmente crítica, né? Olha, veja só, aproximadamente um mês atrás, houve um acidente com paraquedistas que foram pegos no meio de uma ventania e que foram jogados para o outro lado do Rio Negro, inclusive levou à morte de uma moça e tem um desaparecimento de um outro policial. Muito bem, em horas, você tinha mais de 20, 30 agentes do Estado, bombeiro, helicóptero, etc., procurando essas pessoas. Todo mundo acompanhou aqui em Manaus. Passados 5 dias desde o desaparecimento dessas duas pessoas em Tabatinga, sabe quantos policiais, quantos soldados o Exército Brasileiro mandou? O governo falou que está lá? Tem 7 agentes das forças do Exército Brasileiro, 2 policiais federais e meia dúzia de policiais militares que estão na área. Aquilo que o governo falou em audiência é mentira, eles não mandaram ainda. Tanto que a juíza Jais Atrache determinou que o Exército, que a Força Brasileira, que o governo brasileiro mande pessoas para lá para tentar localizar o indigenista e o jornalista. O mundo inteiro está dizendo, olha, não dá para demorar, corre para socorrer os caras. E o governo está dizendo, mas o que eles estavam fazendo ali? Horas. Ele estava fazendo aquilo que a FUNAI, o governo brasileiro não tem feito, que é defender as populações que vivem ali, estabelecer relações democráticas, respeitosas entre os grupos sociais que estão ali, grupos sociais organizados, assentados do INCRA, indígenas, quilombolas, agricultores. Isso não está sendo feito. E o governo faz isso de propósito. Ou alguém tem dúvida quanto a isso? Eu estou dizendo, um outro servidor da FUNAI foi morto há um ano e pouco atrás. Nada foi feito, em 2019. Tem outros servidores que foram ameaçados. O Bruno estava de licença porque ele estava sendo ameaçado e perseguido pelo governo. Ele tirou a licença da FUNAI não é porque ele queria. Ele estava sendo ameaçado pelos servidores da FUNAI, pelos chefes da FUNAI, dos coronéis que mandam dentro da FUNAI hoje. É disso que se trata. Isso tudo em nome de quê? Em nome da grilagem, em nome da extração ilegal de madeira, em nome da garimpagem. E até agora eu não vi o governo e o Exército em especial combatendo o tráfico de drogas. Então eu posso dizer que há um conluio sobre isso. Alguém está ganhando muito com isso. Os moradores da região dizem que sabem quem são as pessoas que estão ganhando com isso na região. É papel da Polícia Federal investigar e autuar essas pessoas. Mas agora, com urgência, a gente tem que mandar forças policiais especializadas para localizar essas pessoas que estão desaparecidas. Tomara e torcendo sempre para que elas estejam vivas e que possam voltar para casa, para suas famílias. Sem dúvida alguma, professor. E aí a gente lembra agora de 2 casos, dos casos daqueles garimpos ilegais aqui na região que foram descobertos e que a polícia, a Marinha avisou quando ia fazer operação para desmantelar. E também eu lembro agora, em 2020, a situação do Rio Abacaxis, que até hoje não teve esclarecimento, ficou por isso mesmo. São situações de impunidade, não é, professor? Uhum, exato. O caso do Rio Abacaxis só ganhou alguma visibilidade, porque os mesmos grupos sociais, as mesmas pessoas que hoje estão pedindo socorro para localizar Bruno e Tom, fizeram o mesmo em relação ao Rio Abacaxis, que as pessoas foram mortas para atender interesses, sabe-se lá de quem. Em Tabatinga, um ano atrás, um pouco mais de um ano, houve uma chacina que também não foi apurada. O governo do estado, nesses casos, onde não envolve terras indígenas, cabe ao governo do estado investigar. E a gente não tem respostas, a sociedade não tem resposta para isso. O que sinaliza a impunidade. E a impunidade é a terra, é o caldo de cultura que faz com que outros crimes ocorram. Quando você não tem práticas, não tem investigação adequada, correta e justa, que alcance os responsáveis e leve para a barra do tribunal, você diz para o resto dos outros delinquentes que eles podem atuar porque eles não vão ser alcançados pelo Estado.
Ok, professor, então resumindo, esse desaparecimento, essa situação como um todo aí nessas regiões aí, esse desaparecimento agora, segundo o senhor falou aí, pode estar relacionado diretamente com as ameaças que ele vem recebendo e uma organização lá, uma situação que está levando esses acontecimentos, não é isso? Exato. Eu estou convencido, pelas informações que a gente tem, combinado pelo histórico da região, é provável sim que tenha o tráfico envolvido, mas é pouco provável. O que é mais provável é que isso tenha relação com invasão de terra indígena e extração ilegal de recursos das terras indígenas, madeira e minério. Como diz o provérbio nos filmes americanos de policiais, siga o dinheiro. Quer dizer, quem é que ganha com essa situação? O tráfico, ele quer tudo menos a presença da polícia no entorno dele. Também Boca de Fumo em Manaus é o lugar mais seguro que na cidade, porque o traficante não quer ninguém fazendo roaça, fazendo enxame perto do tráfico. Eu imagino que os traficantes não querem forças nacionais e internacionais fazendo enxame na região que eles atuam. Por isso que eu estou entendendo que são os mesmos que mataram o Maxwell Pereira dos Santos, que ameaçaram o Bruno, que ameaçaram o jornalista e que ameaçaram outros tantos funcionários da FUNAI. Tem um monte de funcionários da FUNAI que estão sendo ameaçados dentro da FUNAI e fora da FUNAI. Tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Agora, professor, não tem a quem recorrer, a quem denunciar, a quem pedir proteção? Parece boba essa pergunta, mas deveria ter, não é? Olha, a primeira instância é você denunciar nas instâncias internas da própria instituição. E quando o Bruno fez isso, ele foi ameaçado. O Bruno tem mais de 10, ele trabalha na FUNAI desde 2009, 2010. Eu convivi com ele, a gente participou de várias reuniões quando eu estive no governo federal, durante os governos passados. É uma pessoa competente, uma pessoa honesta e uma pessoa extremamente engajada na sua tarefa política institucional. Quer dizer, qual é a tarefa da FUNAI? É proteger a terra indígena e a população indígena. Então é isso que ele faz. Então ele denunciou isso e ele não foi ouvido, né? Ele foi, pelo contrário, ameaçado. Por isso que ele pede afastamento da FUNAI. Mas continuou trabalhando com os índios. Esse que é um dado importante. Ele pede afastamento, mas continua trabalhando como consultor, como assessor dos movimentos. As operações de busca, ele continuam lá, professor? Olha, eu acabei de falar agora há pouco com um colega que está na região e disse que ele não vê a promessa de aumento de tropa, não tem ocorrido, eles não estão vendo. Okay. Helicóptero não está lá, forças policiais não estão lá, dizem que vão chegar, mas não chegou ainda. Ok, professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente sobre esse assunto. Imagina, hoje aqui. Espero ter ajudado. Obrigada, muitíssimo obrigada, boa noite. Conversamos com o sociólogo Luiz Nascimento, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. 6h23, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Vamos de cara começar de sola com eleições 2022. Temos então finalmente, né, uma terceira via aí aparecendo para essas eleições, porque o PSDB ele declarou apoio para a senadora Simone Tebet. É isso mesmo, Cadu? Boa noite, conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Hoje eu vou um pouquinho lento porque gripadaço, Karime. Mas vamos lá. Peço até desculpas de antemão aí para os queridos ouvintes. Olha, batalha vencida pela senadora Simone Tebet. Ela, que é do MDB, ganhou o apoio do PSDB para a pré-candidatura dela à presidência da República. A votação aconteceu hoje à tarde. O resultado foi 32 votos favoráveis e 6 votos contrários e uma abstenção. Lembrando que o MDB firmou aliança com o PSDB e com Cidadania para definir um candidato único da terceira via da direita. Simone Tebet até agora não conseguiu performar nas pesquisas. Ela segue tendo entre 1% e 2% das intenções de voto. Mas o que foi levado em consideração nessa decisão do PSDB? As composições nos estados.
Simone Tebet conseguiu apoio em alguns estados, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, fazendo composições importantes para o governo nessas federações. No estado do Amazonas, essa aliança tríplice é representada por 2 pré-candidatos, no caso, pelo ex-governador amazonino Mendes, que está liderando as pesquisas de intenção de voto, e pelo senador Eduardo Braga. Karime, a gente já falou aqui quem é Simone Tebet. Ela é do Mato Grosso do Sul, filha de um ex-senador, começou a carreira como assessora da Assembleia Legislativa do Estado, se tornou prefeita de uma cidade do interior, depois vice-governadora do Estado e agora é senadora. Ela tem um perfil político mão de ferro, mas tem sido bastante elogiada pela postura de negociação e de interlocução. Agora, o PSDB espera que o vice na chapa seja Tucano, e o nome mais provável, mais cotado nesse momento, é do senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará. E como fica então a terceira via, Karime, como você perguntou aí? Um pouco dividida ainda entre Simone Tebet e Luciano Bivar, do União Brasil. A gente não pode esquecer dele, ele tá lá. Na terceira via da esquerda tem Ciro Gomes, que segue ali em carreira solo, abocanhando 8% dos votos, segundo as pesquisas. Falando nele, Karime, em Ciro Gomes, hoje o ex-presidente Lula deu uma entrevista para uma rádio do Vale do Aço e disse que Ciro Gomes precisa tomar um remédio para se acalmar. Foi engraçado, viu? Vamos ouvir. Olha, eu tive uma bela relação com o Ciro. Eu acho que o Ciro, sinceramente, está precisando de um calmante. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanha a fala do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito de Ciro Gomes, que ele está precisando de um calmante. Quem não simples tá, né? Assim. Quem não tá, hein, Cadu? Pois é. Ele perguntou, o entrevistador perguntou, o que você acha de Ciro Gomes? Ele tá precisando tomar um calmante. Mas é porque o Ciro Gomes vem todo dia criticando o Lula, Karime. Ele deixou o Bolsonaro um pouco de lado nos últimos dias e concentrou os ataques só a Lula. O PT tentou um diálogo com o Ciro Gomes, mas sem sucesso. Então ele segue desse jeito, isolado, por escolha própria, sem apoio de outros partidos da esquerda e do centro-esquerda, mas sendo firme e transparente nas posições políticas dele. Às vezes é um pouco azedo, um pouco amargo, né, nos posicionamentos dele. E essa autenticidade é que tem chamado a atenção dos eleitores que não vão votar nem Lula e nem Bolsonaro. Mudando de assunto, Karime, a corretora XP Investimentos, que patrocina o Instituto IPESP, decidiu mudar a periodicidade das pesquisas eleitorais. O que era semanal agora vai ser mensal. O motivo é que grupos bolsonaristas pressionaram e também ameaçaram retirar investimentos da empresa por causa do teor das pesquisas que apontam a liderança do ex-presidente Lula. A próxima pesquisa do IPESP seria divulgada amanhã, sexta-feira, e ela aponta que Lula tem 49% dos votos, das intenções de votos, e Bolsonaro tem 28% no cenário de primeiro turno. Uma diferença abissal, que sugere a vitória de Lula no primeiro turno. Mais uma pesquisa apontando vitória de Lula no primeiro turno. Importante ressaltar isso. Mas essa pesquisa não vai ser divulgada a mando desses grupos bolsonaristas liderados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, e por empresários do setor do agronegócio. E finalizando o nosso looping político, Karime, hoje a Câmara dos Deputados concedeu o título de cidadão honorário do Brasil ao piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Essa proposta partiu de parlamentares do Partido Republicanos. O motivo dessa honraria é que Lewis Hamilton é fã de Ayrton Senna e quando ele venceu o circuito de Interlagos do ano passado, ele deu aquela volta a mais segurando a bandeira do Brasil, gesto que era muito característico do ídolo Ayrton Senna. Então esse foi o resultado da votação de hoje da Câmara dos Deputados. Muita coisa para fazer. Karime e Carlão. Ele fez até, inclusive, como uma homenagem a Ayrton Senna declarado, né? Sim. Ele disse. Era fã. Exatamente, Karime. Ricardo, um assunto importante também é a crise dos combustíveis. A expectativa do governo, inclusive, é votar a PEC dos combustíveis na segunda-feira no Senado. Como estão essas discussões aí? Tem alguma novidade nesse assunto, Cadu?
Novidade não temos movimentação, Carlão. O governo tem pressa na aprovação do projeto que fixa em 17% o ICMS para os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. As lideranças do governo garantiram que a votação acontece na segunda-feira. Havia um acordo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os governadores de que a votação sairia na terça-feira. Portanto, a agenda foi encurtada por pressão do governo. O texto do projeto foi lido hoje pelo relator, o senador Fernando Bezerra, que explicou o seguinte: os estados vão reduzir o ICMS, enquanto que o governo vai reduzir a zero a CID combustíveis e o PIS/COFINS sobre a gasolina até o dia 31 de dezembro desse ano. E também reduzir a zero o PIS/COFINS e sobre o álcool anidro hidratado e sobre o álcool hidratado, e sobre o álcool anidro, que é adicionado à gasolina. Em compensação, os estados poderão abater as dívidas com a União. Para detalhar mais sobre como vai ser essa compensação, Carlão, o governo tenta emplacar a PEC 18, chamada de PEC dos combustíveis. O líder do Senado, o Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, ele conseguiu as 27 assinaturas necessárias para apresentar essa PEC, que é de autoria do governo. Tudo isso, Carlão, é para tentar conter a inflação sobre os combustíveis. O IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, teve uma quedinha aí de 0,47%, mas o índice segue alto, a 11,73% ao ano. E hoje, Carlão, falando em inflação, o presidente Bolsonaro fez um pedido até que inusitado para os empresários do setor de supermercados. Ele pediu para eles diminuírem a margem de lucro dos produtos da cesta básica na tentativa de conter o avanço dos preços nas prateleiras. Vamos ouvir o que ele disse. Porque nós temos fé em Deus que essa crise a 10 mil quilômetros de distância entre dois países terá o seu ponto final brevemente, como a questão do vírus, pelo que tu indica, já teve o seu praticamente ponto final. Então esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. Vocês já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então esse apelo que eu faço aos senhores, e se for atendido, eu agradeço muito, e se não for, é porque realmente não é possível. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu o apelo do presidente Jair Bolsonaro a respeito dos produtos da cesta básica, um pedido feito pelo setor de supermercados, não é, Cadu? Pedido de brother, né, Karime? Vamos ver se eles vão atender, porque empresário vive de lucro. Não sei se eles vão atender. Mas essa. É difícil. Vamos ver se o mercado vai... Porque não é só deles, é o produto, é o resultado. Tem gasolina, tem óleo diesel, tem toda uma conta para chegar a esse produto final. Tem toda também, uma cadeia de custos aí que o empresário leva em consideração. Não é só parceria política, né? É isso aí, Karime Carlão. Então, para finalizar, Cadu, vamos falar de outra PEC, uma PEC que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como medida disciplinar. Explica pra gente. Karime, trata-se da PEC 163 de 2012. Essa proposta foi apresentada há 10 anos, mas somente ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara admitiu essa matéria, considerando que há parâmetros constitucionais para discuti-la. O objetivo dessa PEC, Karime, é acabar com a pena de aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço, que é aplicado a juízes acusados de crimes de corrupção ou ofensivos à moralidade administrativa. Essas aposentadorias compulsórias, Karime, representam o que há de pior na impunidade, porque o magistrado é processado, condenado pelo crime e com afastamento da função, recebendo o salário de magistrado de R$38 mil. Ou seja, nós, a sociedade, pagamos para que o magistrado condenado cumpra a pena sendo muito bem remunerado, né? Que injustiça! O deputado federal Kim Kataguiri, do estado de São Paulo,
Ele, que é o relator da matéria, disse que atualmente a CNJ, esse ano, está analisando a aposentadoria compulsória de 47 juízes, que devem gerar um custo para o Estado de 49 milhões de reais por ano. Agora, a Câmara vai abrir uma comissão especial para discutir essa matéria. Se o parecer dessa comissão especial for favorável, a PEC 163 segue para ser votado no plenário da Câmara. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Agora, só para fechar, tem os dados aqui da cesta básica, né? Que apesar da inflação ter desacelerado no mês passado, no período de 12 meses, ainda acumula alta, como você falou, de 11,73%. E considerando os produtos da cesta básica, a disparada da inflação foi ainda maior, tá? Chega a 67% nesse período. Nos alimentos, os 3 maiores vilões foram o café, o tomate e a batata inglesa, Cadu. Tá difícil mesmo. O café tá caro. Não podemos esquecer a gasolina tá ali campeã, né? Sem dúvida. Passagem aérea nem se fala. Nossa, aumentou muito. Obrigada, Cadu, pelas informações. Valeu, Cadu. Um abraço, tchau. Gente. Até amanhã. 6h35. 18 horas. Bem, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas. O Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas pede investigação de contratos de artistas nacionais com prefeituras e municípios do interior do Amazonas. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora, quando são 6h36 em Manaus, nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de quinta-feira e madrugada de sexta com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e 95%. Mix. Olha só, o Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas pede investigação de contratos de artistas nacionais com prefeituras do município do interior do Amazonas, hein, Karime? Exato, Carlão. Segundo o comitê, pelo menos 16 cidades teriam feito contratos aí de forma indevida e pede para o Ministério Público investigar essas contratações. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A tendência de colocar sob suspeição a contratação de artistas do primeiro time musical nacional por prefeituras de cidades do interior chegou definitivamente ao Amazonas. Já há algumas semanas que tais shows têm sido questionados por aqui. 2 episódios diferentes reforçam aqui no Amazonas a tendência que se tornou nacional e atingiu mais fortemente os cachês milionários do embaixador da música sertaneja, Gustavo Lima. Nesta quarta-feira, o Comitê de Combate à Corrupção encaminhou ao Ministério Público do Amazonas uma denúncia apontando que pelo menos 16 prefeituras do interior do estado estão contratando shows de grandes artistas de renome nacional por meio de pregão presencial, em vez de pregão eletrônico, o que, segundo o comitê, fere os princípios da moralidade, da legitimidade e da economia. A denúncia pede ainda que o Ministério Público Estadual investigue as prefeituras, entre elas municípios da região metropolitana de Manaus, como Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Careiro. Para o promotor de justiça e membro do Comitê de Combate à Corrupção, Flávio Silveira, os gastos efetuados com as contratações dos shows estão em desacordo com a realidade vivida pelos municípios do interior do Amazonas. O que a gente tem visto também é uma grande atuação dos órgãos de controle. O Ministério Público de Contas tem atuado nesta temática, o próprio Ministério Público Estadual também tem ingressado com ações, mas o que nós temos visto é que o Poder Judiciário muitas vezes, e isso até contrariando decisões do STF, do STJ, o judiciário muitas vezes libera esses shows e o gestor se sente autorizado, legitimado a fazer esse tipo de gasto. Para a entidade, os gastos efetuados com essas contratações dos shows representam um grande descompasso. O que nós observamos é um descompasso entre esses gastos, essas contratações de artistas de renome nacional e a realidade vivida por esses municípios representados. O que se vê são indicadores sociais baixos, o IDH baixo, enfim, são escolas públicas municipais sem bibliotecas, sem ar-condicionado. Então nós entendemos que
a partir do momento que você elege um gasto com festividade em detrimento de gastos mais prementes, mais necessários, mais importantes até, nós entendemos que isso se torna uma ilegalidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, aquela novela sobre a instalação dos novos medidores de energia continua e ganhou novos capítulos. Olha só, Karime, depois de liberar a instalação dos novos medidores, o Tribunal de Justiça do Amazonas revogou a decisão e proibiu de novo a instalação, Karime. Exato, Carlão. A decisão... Tá acompanhando? Tô acompanhando. A decisão foi tomada ontem, tá? E de acordo com a Justiça, é o seguinte: a apresentação de laudos técnicos de 57 medidores apresentados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas não são suficientes para provar que os equipamentos não causam danos no aumento do consumo da conta de energia para o consumidor. O repórter Rodrigo Soares traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Lafayette Vieira Júnior, derrubou a decisão que havia autorizado a instalação de novos medidores de energia elétrica no estado em maio. A decisão veio após a análise de um recurso feito pelo senador Eduardo Braga, do MDB, que comentou sobre o assunto. Amigos, mais uma vitória em defesa do consumidor contra a Amazonas Energia. A questão dos nossos medidores de energia elétrica instalados nos postes. Nós já havíamos tido uma vitória em primeira instância, depois houve uma revogação dessa vitória em primeira instância e agora o Tribunal de Justiça, através do desembargador Lafayette Júnior, garante o direito do consumidor de não ser lesado em função do seu direito de fiscalizar, ter acesso ao medidor, poder conferir a sua conta de energia, de luz, é um direito do consumidor. E acabamos de conseguir, com um recurso nosso, a manutenção do direito de não se instalar esses medidores abusivos no estado do Amazonas. A decisão proferida pede que o Instituto de Pesos e Medidas defenda uma atuação mais ampla e precisa em cima dos novos medidores. Para o magistrado, os 57 laudos feitos apenas nos novos aparelhos e que atestaram ser regulares são, na opinião do desembargador, insuficientes para atestar a regularidade dos medidores. Para o deputado estadual Sinésio Campos, presidente da CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa do Amazonas, é preciso analisar também que estes novos medidores são instalados nos postes, impedindo assim que o consumidor possa analisar o seu consumo com frequência. Quando se trata desses medidores aéreos, tem duas questões. Todo medidor tem sim e passa pelo IMET. Mas algo que atinge de morte esses medidores é que descumpre todas as leis em vigor. A reportagem do 18 Horas procurou a Amazonas Energia e o Instituto de Pesos e Medidas. Para a Amazonas Energia, questionamos se a concessionária já foi notificada e quantos medidores novos já foram instalados, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. Para o IPEM, perguntamos se o órgão foi notificado e se mais medidores serão analisados. Em nota, eles informaram que o órgão continua realizando testes nos medidores convencionais e aéreos, mediante denúncias registradas por meio da ouvidoria e call center do IPEM, mas não respondeu se foi notificada. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, eu tenho a nota da concessionária Amazonas Energia. Ela disse que ainda não foi notificada formalmente que vai adotar as providências cabíveis. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Então, hoje o grande expediente da Assembleia Legislativa do Amazonas começou com 3 deputados, apenas 3 deputados. Essa situação já virou rotina, não é mesmo? Pouquíssimos representantes lá na Casa Legislativa. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Bom,
Nós sabemos, né? Eles estão em pré-campanha eleitoral, Karime. E como você disse agora há pouco, já virou rotina sim. E nós já falamos isso várias vezes aqui no programa 18 Horas. O plenário hoje estava vazio mais uma vez. Apenas 3 deputados presentes. O Wilker Barreto, do Cidadania, Dermilson Chagas, do Republicanos, e Carlinhos Bessa, do PV. O estranho é que muitos deputados estão com 100% de presença. E no pequeno expediente chegaram mais 3 deputados. Cabo Maciel, delegado Péricles, ambos do partido União Brasil, e Alessandra Campelo, do PSC. Bom, você sabe qual é o salário mensal de um deputado para estar faltando aí as sessões da Assembleia, Karime, Carlão e ouvintes? Diga. Salário de R$25 mil bruto. Bom, fora ainda nós sabemos as demais vantagens, né? A população tem reclamado de tantos problemas no Estado. Vivemos uma crise econômica, o abandono do governo, né, do Estado quanto à segurança, à saúde, à fome, à miséria, enfim. E o papel da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas seria justamente fiscalizar o governo. Mas o que todos comentam é que ela não tem cumprido, né, esse papel. Bom, eu conversei com o deputado Wilker Barreto, que estava presente na sessão de hoje. E segundo ele, será muito difícil, viu, ter quórum na Assembleia Legislativa do Estado este ano. Vamos ouvi-lo. Olha, quinta-feira, daqui para frente, vai ser um milagre ter quórum na Assembleia. Hoje foi uma dificuldade, né, na abertura dos trabalhos. Nós estamos abrindo 9h30 da manhã. O regimento fala que o prazo de abertura é até 9h15. Espero que os colegas deputados entendam que processo de pré-campanha e reeleição é tranquilamente associado ao trabalho cotidiano. Eu estou indo para a minha 5ª reeleição e já passei por isso e consegui conciliar as duas coisas. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o deputado Wilker Barreto. Bom, o eleitorado tem a chance de mudar esse cenário que estamos vendo, né, nas eleições desse ano. Quem está presente, quem fiscaliza, quem denuncia, tá tudo nas mãos do povo, nas mãos de quem decide, quem sai e quem fica, né, Karime, Carlão, enfim. E falando em eleição, o deputado Ricardo Nicolau, que é pré-candidato ao governo do Amazonas, quer coibir aí a farra das pesquisas em ano eleitoral. Nós estamos vendo bastante isso. Ele entrou com uma ação na Justiça Eleitoral para ter acesso aos dados internos, né, das pesquisas eleitorais das empresas Perspectiva Mercado de Opinião e Editora Ana Cássia. Dados detalhados ele quer, referente aí, incluindo em especial a delimitação das áreas que originaram então os resultados sobre a coleta de dados. O deputado quer investigar todas, viu? Que não são verdadeiras e provar isso. Para ele, pesquisa fake é crime. Vamos ouvi-lo. As pesquisas eleitorais, elas são importantes desde que elas retratem a verdade. Nós não podemos admitir uma verdadeira farra com pesquisas eleitorais no Amazonas. Nós vamos buscar a justiça, vamos buscar toda a transparência possível. A democracia precisa de informações corretas e informações verdadeiras, tá? E nós não vamos permitir com que se manipule dados. Nós vamos querer sempre a verdade e vamos querer sempre que seja cumprido a legislação. A democracia não pode ser afetada por manipulações de dados e acordos. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o deputado estadual Ricardo Nicolau, que também é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. E falando agora do governador Wilson Lima, nessa quarta, o Wilson participou, né, da posse da nova executiva municipal do União Brasil. Inaugurou a nova sede do partido em Manaus. O presidente municipal é o vereador Diego Afonso. Bom, durante o evento, o Wilson Lima pousou com a diretoria, mas fazendo o número 44 com os dedos, com as mãos, né? O número que ele vai usar na campanha, né? É o número do partido do União Brasil. E ele postou isso nas redes sociais dele. Para o deputado Dermilson Chagas, o Wilson fez mais uma vez
campanha eleitoral antecipada. Vamos ouvir o deputado. Olha, o governo não para de fazer campanha antecipada. O Ministério Público Federal tem que ser provocado, acredito eu, para tomar uma decisão e dizer o que está certo e o que está errado. Enquanto isso, ele encontra caminho aberto. Lamentavelmente, estamos vendo esse abuso do poder econômico todos os dias, essa propaganda antecipada todos os dias, e pelo visto nada para o governador. Se acha intocável, né? Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos o deputado estadual Dermilson Chagas. O Wilson Lima é o único pré-candidato que tem divulgado o número, né, do partido da campanha. Enfim, Karime Carlão. E Artemis, olha só, o pré-candidato ao governo do Amazonas, o Amazonino Mendes, ele foi ao município de Iranduba agora para discutir aí com o povo problemas e soluções para o estado do Amazonas. O ex-governador está em campo mesmo, Artemisa, e o que ele está discutindo, o que ele está conversando com essas pessoas em quem ele tem encontrado pelos interiores da vida aí, Artemisa? Carlão está em campo, sim, conversou principalmente no município de Iranduba com a população sobre segurança e educação. O pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, pela Federação PSDB e Cidadania, atravessou nesta manhã de quinta-feira a ponte que liga Manaus ao município de Iranduba, município que fica a 32 quilômetros da capital amazonense. Mas antes ele parou na feira do Cacau Pereira, conversou com a população, com os feirantes, provou o tucumã da localidade e fez feira, viu? Já na sede do município, o amazonino foi recebido pelos moradores e a primeira fala dele no encontro foi: eu vim aqui para ouvir vocês. Durante um café da manhã amazônico oferecido ao ex-governador do Amazonas, Amazonino ouviu as necessidades do povo ali da localidade. E um dos problemas, como eu falei no início, que ele conversou com a população, foi justamente sobre a segurança. O município é um dos mais violentos do Brasil e a cidade de Iranduba tem o maior número de homicídios do interior do Amazonas, viu? Constatado isso em 2022. Bom, sobre a educação, a população da localidade afirma que passa por uma situação precária, viu? Falta assistência, houve abandono pelo atual governo e que está sofrendo com a falta de gestão nas escolas. E que pretende aí, né, que se tenha novamente um governo para dar oportunidade aos jovens, como um dia eles já tiveram. Bom, além da educação e segurança, os moradores conversaram também sobre os problemas que enfrentam com as cheias e vazantes do Rio Negro e ainda sobre a crise da saúde no município de Iranduba. Amazonino ouviu atentamente a todos, viu os problemas, sim, cada situação trazida pela população da cidade. E ele encerrou esse encontro dizendo assim, abre aspas, a gente sabe de muita coisa, a gente sabe o que o Estado precisa, mas o meu governo eu quero construir com o povo e são vocês que sabem o que necessitam em cada lugar. Fecha aspas. Finalizou então o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h53. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,52% e fechou cotado a R$ 4,91. O euro também fechou, a moeda fechou positiva em 0,42%, cotada a R$ 5,21. O Bitcoin fechou em menos 0,18% aos R$ 148.551. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte queda de menos 1,18% aos 107.093 pontos. E dados divulgados pelo IBGE hoje mostram que a inflação desacelerou no país, passando de 1,06% em abril para 0,47%. Mas apesar da inflação ter desacelerado aí no mês passado, no período de 12 meses, ainda acumula uma alta de 11,73%. E considerando aí apenas os produtos da cesta básica,
básica disparada foi ainda maior, com altas que chegam a mais de 67%. Nos alimentos, os 3 maiores vilões foram o café moído, com alta de 67,1%, o tomate, com 55,62% e a batata inglesa, com 54,3%. Só o preço do arroz diminuiu, registrou menos 10,27% no período. E aqui no Amazonas, o preço da cesta básica também aumentou, e aumentou pelo 4º mês consecutivo, segundo o levantamento da Assembleia Legislativa. O preço médio da cesta ficou no valor de R$ 308,51. Ao todo, foram analisados 13 itens presentes na cesta básica dos manauaras, considerados essenciais. E entre os vilões do mês estão a bolacha creme cracker, o macarrão espaguete e o frango. Realmente saímos aí cada vez mais dos supermercados com menos itens nos carrinhos e gastando mais, né, Karine? É verdade. Reporta aí, vamos conferir com uma reportagem de Nathalie Moraes. Garantir a alimentação básica está exigindo cada vez mais do bolso dos amazonenses. Isso porque a cesta básica sofreu o 4º aumento consecutivo só este ano, segundo dados da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, divulgando que a cesta básica no mês de maio alcançou o valor de mais de R$ 311, ou seja, uma alta de 0,81% no comparado com o mês anterior. Para o deputado estadual João Luiz, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, a cesta básica do amazonense tem aumentado por conta do elevado preço do petróleo, do gás natural e também de alguns insumos agrícolas. Nós estamos acompanhando mês a mês a comparação da cesta básica, do valor da cesta básica. E as nossas pesquisas da Comissão de Defesa do Consumidor nesse mês deu alta em vários produtos. Alta essa, derivada da alta do petróleo, derivado dos insumos agrícolas, derivado dos problemas também internacionais com relação à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e ter elevado o preço no mundo inteiro. Porém, a nossa orientação para o consumidor é que é o ditado da vovó lá de trás, que é consultar preços, que é fazer pesquisa de preços, que é elaborar o produto da cesta básica e visitar outros supermercados e outros lugares que vendem os produtos da cesta básica. O levantamento revelou que os produtos como bolacha creme cracker, macarrão espaguete, frango, leite em pó e o açúcar tiveram uma impulsão nos preços. Na contramão disso tudo, a pesquisa indicou que o sabão em barra, o sabão em pó, o café, a cartela de ovos e o feijão carioquinha ficaram mais baratos. A Comissão de Defesa do Consumidor realizou a pesquisa percorrendo por pelo menos 10 supermercados nas regiões leste e norte aqui da capital. Para a seleção, foram consideradas as modificações em 13 itens. Claro que são presentes no dia a dia e também na mesa do trabalhador amazonense. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 57 minutos. Nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, que é sexta-feira amanhã, hein? Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol com aumentos de nuvens durante o dia, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. A previsão de chuva é de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 96%. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, adiou as audiências das testemunhas e réus no processo da Operação Sangria marcadas para o fim deste mês. Entre as audiências adiadas estava a do governador do Amazonas, Wilson Lima. O que mais chamou a atenção na decisão do ministro foi a citação de eleições. Não ficou claro se houve uma espécie de prevenção contra estragos que a campanha eleitoral do governador sofreria com a repercussão das audiências na imprensa nacional. Pelo sim e pelo não,
O que permanece politicamente sobre a cabeça do governador é a espada de que ele continua como réu. É acusado pelo Ministério Público Federal de crimes de dispensa irregular e fraude em licitação, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Com ou sem audiências, no dia 30 deste mês, a Operação Sangria, que investigou o caso dos expiradores, vai fazer 2 anos. E permanecem para a sociedade amazonense as denúncias gravíssimas contra o governador. 18 horas. Ora, 6h59, Karine. Daqui a pouquinho, 7, gente. Olha Obrigada aí. pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.